Em meio ao turbilhão político e espiritual que assolava o reino de Judá, uma ordem singular e enigmática é dada a um homem. Não se tratava de uma proclamação no templo ou um decreto no palácio real, mas de uma instrução sussurrada à alma do profeta Jeremias. Uma diretriz simples, porém carregada de um simbolismo profundo: descer até a casa de um artesão comum, um oleiro, e ali observar. Esta narrativa, registrada há mais de 2 milênios e meio, ressoa com uma relevância surpreendente para o mundo contemporâneo. Em uma era de autonomia e autossuficiência, a imagem de ser barro nas mãos de um criador pode parecer desconcertante. Ela desafia nas suas noções de controle e destino, convidando a uma reflexão sobre forças maiores que moldam a existência e o propósito de cada jornada individual. Ao longo deste vídeo, exploraremos cada camada desta passagem bíblica. Analisaremos o contexto histórico que tornou essa mensagem tão urgente, decifraremos o simbolismo do oleiro e do barro e investigaremos as implicações teológicas sobre soberania e responsabilidade humana. Não buscaremos respostas fáceis, mas sim uma compreensão mais profunda de uma das metáforas mais poderosas das Escrituras Sagradas para a vida humana. Minha abordagem é baseada em anos de estudo de textos antigos e teologia, buscando sempre apresentar o conteúdo de forma precisa e contextualizada. O objetivo não é ditar uma crença, mas fornecer as ferramentas para que você possa examinar a narrativa por si mesmo, extraindo sabedoria que transcende o tempo. O texto bíblico será nossa principal fonte, permitindo que a própria história revele suas camadas de significado. A jornada de Jeremias não começa com uma visão celestial ou um trovão divino, mas com um passo físico e deliberado em direção ao ordinário, ao trabalho manual. Ele precisava entender o processo antes de poder compreender a mensagem. Para entendermos a profundidade do que ele estava prestes a testemunhar, precisamos primeiro compreender o mundo em que ele vivia, um reino à beira do colapso. O reino de Judá, no final do século VII a.C., era um caldeirão de intrigas políticas e decadência espiritual. Sob o reinado de Jeoaquim, a nação oscilava perigosamente entre a lealdade ao Egito e a submissão ao crescente poder do Império Babilônico. Esta instabilidade externa era um reflexo direto de uma crise interna profunda, marcada por idolatria, injustiça social e um abandono generalizado da aliança com Deus. Jeremias, chamado para ser profeta em meio a essa turbulência, tinha uma mensagem impopular. Não anunciava vitórias fáceis ou prosperidade, mas advertia sobre um julgamento iminente. Suas palavras eram como brasas em uma sociedade que preferia o conforto de falsas seguranças. O povo e seus líderes haviam se tornado surdos aos avisos, acreditando que o templo em Jerusalém garantia sua proteção divina incondicional. Nesse cenário, a idolatria não era apenas um ato religioso, mas uma traição política e espiritual. Ao adorar deuses de outras nações, Judá simbolicamente quebrava a sua aliança exclusiva com o Deus que os havia formado como povo. Eles buscavam segurança em poderes visíveis e alianças humanas, esquecendo-se da mão invisível que os havia sustentado ao longo de sua história, desde a libertação do Egito. A corrupção moral era a consequência inevitável desse afastamento espiritual. Os tribunais favoreciam os ricos, os órfãos e as viúvas eram negligenciados, e a ganância havia se tornado a força motriz da sociedade. A própria terra parecia clamar contra a injustiça praticada por seus habitantes. A estrutura social de Judá estava se desintegrando de dentro para fora, tornando-se frágil e quebradiça como um vaso mal preparado. Foi nesse exato momento de crise, com a nação inteira prestes a se despedaçar, que a ordem para descer à casa do oleiro foi dada. Não era um escape da realidade, mas um mergulho em sua essência mais fundamental.
A imagem do artesão trabalhando em sua oficina seria a chave para entender não apenas o perigo iminente, mas também a única porta para uma possível restauração. Imagine a caminhada de Jeremias. Ele deixa para trás o barulho da cidade, as discussões políticas nos portões e os rituais vazios do templo. Sua caminhada o leva para as áreas periféricas, onde os artesãos trabalham. O ar se enche com o cheiro de terra úmida e fumaça dos fornos. Cada passo o afasta do complexo mundo dos homens e o aproxima do simples e elementar ato da criação. A olaria de um oleiro antigo não era um lugar de grande destaque. Seria uma estrutura modesta, talvez um barracão de barro e madeira, com um pátio onde a argila era preparada. Dentro, a penumbra seria quebrada pela luz que entrava pela porta, focando diretamente no centro da atividade, a roda do oleiro. Um equipamento simples, geralmente 2 rodas de pedra ou madeira conectadas por um eixo. Ao entrar, o profeta observa o artesão em silêncio. O oleiro está completamente absorto em seu trabalho. Suas mãos cobertas de argila movem-se com uma familiaridade nascida da repetição incansável. Seus pés impulsionam a roda inferior, gerando um movimento constante e hipnótico na roda superior. Há um ritmo, uma cadência que fala de paciência, força e uma visão clara do que está por vir. Jeremias não interfere, não pergunta. Sua missão é observar. Ele vê um monte de barro disforme ser colocado no centro da roda. Vê as mãos do oleiro centralizarem a massa, um passo crucial, sem o qual nada de útil pode ser formado. A pressão é firme, mas cuidadosa. O oleiro não luta contra o barro, mas o guia, sentindo sua textura, sua umidade, sua resistência. Nesse silêncio, o profeta começa a perceber que está testemunhando algo mais do que um simples ofício. Ele está vendo um microcosmo da própria criação. Cada movimento do oleiro é intencional. A água que ele usa, a velocidade da roda, a pressão dos seus dedos, tudo é calculado. É um ato de domínio absoluto sobre a matéria, transformando o que é caótico e sem forma em algo com um propósito. O processo observado por Jeremias é uma arte milenar, cheia de sabedoria prática. A primeira ação do oleiro é centralizar a argila. Se o barro não estiver perfeitamente no centro da roda, a força centrífuga o lançará para fora, ou criará um vaso desequilibrado, fadado a ruir. Este primeiro ato simboliza a necessidade de um ponto de equilíbrio, um fundamento estável a partir do qual a vida pode ser construída. Em seguida, o oleiro abre a massa de barro com os polegares, criando uma cavidade que será o interior do vaso. Este é um momento de vulnerabilidade para a argila. A partir daí, com uma mão por dentro e outra por fora, o artesão começa a puxar as paredes para cima. As 2 mãos trabalham em perfeita harmonia, uma apoiando e a outra moldando, aplicando pressão constante e equilibrada. A água desempenha um papel vital. O oleiro constantemente umedece as mãos e a argila para reduzir o atrito e manter o barro maleável. Se a argila secar muito rápido, ela se torna rígida e craca. A água representa a graça, a influência contínua que mantém a matéria-prima em um estado de receptividade, pronta para ser transformada, evitando que a dureza se instale e impeça o trabalho. A roda, girando incessantemente, representa as circunstâncias da vida, as voltas e reviravoltas que constantemente nos testam. Enquanto a roda gira, as mãos do oleiro permanecem firmes, guiando e formando. Isso ilustra que, embora as circunstâncias mudem, a intenção e o toque do Criador permanecem constantes, trabalhando incansavelmente para cumprir um propósito específico através de todos os eventos, sejam eles previsíveis ou inesperados. Enquanto Jeremias observa essa dança entre o artesão, a roda e o barro, ele vê um vaso começando a tomar forma. A visão do oleiro está se materializando.
A peça cresce, ganha contornos, uma beleza funcional começa a emergir do monte de mama. Mas é neste exato momento de aparente sucesso que algo inesperado acontece. Um evento que se torna o cerne de toda a lição. No momento em que o vaso atinge a sua forma desejada, uma imperfeição se revela. Talvez uma bolha de ar presa na argila, uma impureza, ou simplesmente um ponto onde o barro não respondeu como deveria à pressão das mãos. A simetria se perde, a parede cede, a forma, antes promissora, desmorona sobre si mesma, tornando-se novamente uma massa disforme sobre a roda, que ainda gira. A reação do oleiro é o ponto crucial da revelação. Ele não demonstra ângra ou frustração. Ele não descarta a argila com desprezo, julgando-a inútil. Tornar-se um vaso de desonra era o resultado de resistir ativamente à mão do oleiro. Ao abraçar a idolatria e a injustiça, Judá estava se desqualificando para seu propósito elevado. Eles estavam, por suas próprias ações, se tornando um vaso defeituoso, inadequado para o uso nobre que Deus havia planejado para eles. O oleiro, em sua soberania, poderia então designá-los para um propósito de juízo, como um exemplo do que acontece quando se abandona o Criador. O processo de se tornar um vaso de honra envolve purificação. Paulo fala sobre se limpar das coisas que contaminam para ser um vaso para a honra, santificado, útil ao seu possuidor e preparado para toda boa obra. Isso ecoa a necessidade de remover as impurezas da argila. O arrependimento e a submissão são os meios pelos quais o barro é purificado e se torna apto para o uso do mestre. A tragédia da história de Judá é que, apesar de terem sido chamados para serem um tesouro especial, um vaso de honra, eles escolheram um caminho que os levaria à desonra. A advertência de Jeremias foi clara: mudem de rumo, permitam-se ser remoldados. A resposta deles a este apelo selaria seu destino imediato e demonstraria a dolorosa consequência da recusa em cooperar com o olheiro. Após apresentar a poderosa metáfora do olheiro e o chamado divino ao arrependimento, Jeremias confronta os líderes e o povo de Judá com a mensagem. A resposta deles, registrada no mesmo capítulo, é um exemplo chocante de orgulho e teimosia. Eles não demonstraram humildade ou reflexão. Pelo contrário, rejeitaram a advertência de forma explícita e desafiadora, revelando a dureza dos seus corações. Eles declararam: não há esperança. Seguiremos os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a obstinação do seu coração mau. Esta é uma das declarações mais trágicas de toda a Escritura. Eles verbalizaram sua decisão de rejeitar a mão do olheiro e de se tornarem seus próprios criadores, seus próprios olheiros. Eles escolheram a autonomia em detrimento da transformação, preferindo a familiaridade de seus defeitos à possibilidade de serem refeitos. Essa resposta confirma a condição do barro endurecido. Eles não eram mais maleáveis. Anos de desobediência e idolatria os haviam tornado rígidos e resistentes ao toque de Deus. A advertência do profeta, que deveria ser a água para amolecê-los, tornou-se apenas um som irritante. Eles se viam como vasos já concluídos, satisfeitos com sua própria forma distorcida e rachada. A arrogância deles era tal que eles conspiraram contra o próprio mensageiro. Em vez de examinar a mensagem, eles decidiram atacar Jeremias, planejando desacreditá-lo e silenciá-lo. Isso demonstra um estágio avançado de rebelião, onde a verdade não é apenas ignorada, mas ativamente combatida. Eles não queriam que a luz do olheiro expusesse suas imperfeições, preferindo permanecer na escuridão de seus próprios projetos. Com essa resposta, o destino de Judá foi selado. Eles se recusaram a ser o vaso quebrado e refeito. A consequência, então, seria uma quebra de outro tipo, uma quebra que não permitiria um novo começo imediato. A próxima ação simbólica que Deus ordenou a Jeremias ilustraria de forma terrível e pública o resultado final dessa escolha deliberada. Diante da recusa obstinada de Judá, a instrução divina a Jeremias muda drasticamente. A metáfora evolui de uma cena de potencial restauração para um ato de julgamento final. Deus ordena que o profeta compre uma botija de barro, um vaso já cozido e finalizado. Diferente da argila úmida na roda, este vaso é rígido, sua forma é permanente.
Ele não pode ser amassado e refeito. Jeremias leva este vaso, junto com algumas das autoridades do povo, a um lugar chamado Vale de Inom, um lugar associado a rituais pagãos terríveis, incluindo o sacrifício de crianças. Ali, em meio a esse cenário de profunda corrupção espiritual, o profeta proclama a sentença de Deus sobre Jerusalém e Judá, uma mensagem de destruição e desolação por causa de sua infidelidade. Então, perante os olhos de todos, Jeremias executa o ato simbólico. Ele arremessa a botija de barro ao chão, quebrando-a em incontáveis pedaços. O som agudo do vaso se partindo ecoa pelo vale, um som de finalidade. Este não é o colapso suave da argila na roda. É a fragmentação violenta e irreversível de uma obra acabada que se provou inútil para seu propósito original. A explicação divina que segue é assustadora. Assim quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. A mensagem é clara. Ao se recusarem a serem refeitos quando ainda eram maleáveis, eles se endureceram na sua rebelião. Agora, como um vaso cozido e defeituoso, a única solução era a quebra, representando o exílio babilônico que viria. Isso ensina uma lição solene sobre as consequências da resistência contínua. No entanto, mesmo na mais sombria das profecias de destruição, a natureza do oleiro divino guarda uma semente de esperança futura para além da catástrofe iminente. A quebra da botija simbolizava um fim de uma era para Judá. O exílio na Babilônia seria o estilhaçar de sua identidade nacional, de seu templo e de sua monarquia. Para os exilados, sentados às margens dos rios da Babilônia, tudo parecia perdido. Eles eram os cacos de um vaso quebrado, espalhados em terra estrangeira. A promessa de que não poderiam ser restaurados parecia ter se cumprido literalmente. No entanto, o mesmo profeta que anunciou a quebra também trouxe a mais sublime promessa de restauração. Em meio às suas advertências, Jeremias falou de uma nova aliança. Ele profetizou um tempo em que Deus não escreveria suas leis em tábuas de pedra, mas diretamente nos corações e mentes do seu povo. Esta é a esperança suprema do oleiro. A nova aliança é a promessa de que Deus pode fazer algo radicalmente novo. Ele não apenas consertaria o vaso antigo, mas criaria um novo tipo de vaso, a partir de um novo tipo de barro, um coração transformado e regenerado. Este novo coração seria, por natureza, maleável e desejoso de seguir os caminhos do oleiro. A obediência não viria de uma imposição externa, mas de um desejo interno. Isso é a obra que o cristianismo identifica como realizada através de Cristo e do dom do Espírito Santo. É a promessa de que, mesmo dos cacos de uma vida quebrada pelo pecado e pela rebelião, o oleiro mestre pode recolher os pedaços e, através de um milagre de recriação, formar um vaso completamente novo, feito não para a desonra, mas para a glória de conter sua presença. Assim, a história que começa com um vaso quebrado na roda do oleiro e passa por um vaso estilhaçado no vale do julgamento não termina em desespero. Ela aponta para um futuro onde a habilidade do oleiro triunfa sobre a falha do barro da maneira mais profunda possível, não apenas refazendo, mas recriando de dentro para fora, oferecendo uma esperança que transcende a própria quebra. A imagem do oleiro e o barro, embora antiga, fala diretamente à nossa condição hoje. Cada um de nós está, em certo sentido, na roda do oleiro. As circunstâncias de nossas vidas, nossos trabalhos, relacionamentos e desafios são um movimento constante da roda que Deus usa para nos moldar. A questão fundamental que a história de Jeremias nos deixa é como estamos respondendo ao toque do artesão. O primeiro passo prático é a autoavaliação honesta. Devemos nos perguntar: meu coração está maleável ou endurecido? Estou resistindo à direção de Deus em certas áreas da minha vida? Existem impurezas de orgulho, ressentimento ou hábitos destrutivos que estão comprometendo a integridade do vaso que estou me tornando? Reconhecer a necessidade de ser moldado é o início de toda a transformação espiritual genuína. Em seguida, a submissão é um ato diário e consciente.
Significa confiar no processo, mesmo quando não entendemos a pressão que estamos sentindo. É entregar nossos próprios planos e apegos, permitindo que a visão do oleiro para a nossa vida prevaleça sobre a nossa. Isso requer fé de que suas mãos, embora firmes, são sempre guiadas pelo amor e pela sabedoria infinita para nosso bem final. Se você se sente como um vaso quebrado, estilhaçado por falhas passadas ou circunstâncias dolorosas, a mensagem final desta narrativa é de esperança inabalável. O olheiro divino é especialista em restauração e recriação. Ele não descarta os cacos, ele os vê como material para a sua maior obra. Abrace a promessa da nova aliança, a possibilidade de ser feito novo de dentro para fora. Em última análise, a jornada na roda do oleiro é uma jornada de confiança. É sobre descansar na certeza de que estamos nas mãos de um mestre artesão que sabe exatamente o que está fazendo. Que possamos ter a coragem de permanecer na roda, de permanecer maleáveis e de permitir que ele nos transforme no vaso de honra que sempre fomos destinados a ser.